Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje não deu para mim fazer muito vídeo devido a barulhos aqui na parte da manhã, então eu só vou colocar um vídeo aqui resposta a essa página chamada Logos Apologética Cristã, tá? Nessa página aqui do Facebook, eles fizeram uma resposta a esse vídeo meu aqui, ó. O curto reino de Jesus, ó. Resposta ao vídeo. Primeiro eu quero dizer o seguinte, pessoal, todo mundo é livre para refutar todo mundo, tá? Ainda mais em teologia, que não é uma ciência exata. Eu acho até muito digno a pessoa fazer isso, uma resposta aos argumentos que eu apresentei no vídeo, do que a pessoa ficar xingando aqui no canal, sem argumento nenhum, como muitas pessoas fazem. Você é um herege, você é um ateu, vai se converter, seu ateu, não sei o quê, e não traz argumento. Pelo menos o dono dessa página, eu não sei se o nome dele é Emerson, que aqui está aparecendo o Emerson de Oliveira, pelo menos ele teve a decência de usar argumentos para me refutar. Então eu vou fazer uma resposta aos argumentos dele, tá? Aqui no comecinho ele fala o que eu falei no vídeo, e aqui vem as respostas, ó. Como resposta às alegações mencionadas, podemos articular uma refutação em dois aspectos principais. Primeiro, no uso da palavra aion. Eu não sei porque ele escreveu aon aqui, pode ter sido um errinho de digitação, mas é aion, tá, pessoal? Por Jesus. E segundo, na interpretação de que o comando foi exclusivamente para os 11 apóstolos, e que alguns duvidaram da sua ressurreição. O duvidaram, veja com Mateus 14:31, não sei porque ele colocou esse versículo, se isso aqui é antes da ressurreição de Jesus. Isso não se refere aos 11 que estavam convencidos, mas outros entre os 500 crentes reunidos na encosta da montanha, muitos dos quais nunca tinham visto Jesus antes. Então qual é o primeiro argumento dele, pessoal? Ele argumenta que quando eu falei no vídeo que alguns apóstolos duvidaram de Jesus, ele diz que não. Eles falaram que eram os 500 crentes que estavam reunidos na encosta da montanha. Tá? E para isso ele cita um versículo que é antes da ressurreição de Jesus. Agora vamos ver o que eu falei no vídeo aqui em Mateus 28. Ó. Isso aqui é Mateus 28, tá? Na Bíblia Online. Aqui fala assim, ó. E os 11 discípulos. Então de quem que o autor está falando aqui? Dos apóstolos, porque é 11, porque Judas já tinha ido se matar. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, quem que viram Jesus? Os 11 discípulos, é o sujeito da frase aqui. O adoraram. Quem que adorou Jesus? Os 11 discípulos. Mas alguns duvidaram. Quem que é esse alguns do texto aqui, pessoal? É o mesmo sujeito da frase, que é os 11 discípulos. O sujeito da frase continua o mesmo. Então, dos 11 discípulos, alguns duvidaram. Então, eu não sei que informação é essa que o rapaz está dizendo aqui. Eram 500 pessoas que estavam na montanha que duvidaram, mas não é isso que o texto diz, tá, amiguinho? Você tem que se atentar ao texto. Que nem disse Paulo, não vá além do que está escrito. O que está escrito aqui que foram dos 11 apóstolos. Então, que tem em João, depois tem Tomé, que ainda duvida, tal, não sei o quê. Então, é do grupo dos 11, tá? A palavra grega aion, muitas vezes traduzida como era, mundo ou sempre, é usada em diversas passagens bíblicas para indicar períodos prolongados de tempo, ou até mesmo a eternidade. No contexto de Mateus 28, o uso da palavra pode ser interpretado como uma extensão da autoridade à presença de Jesus ao longo de todos os tempos, e não apenas limitado ao momento imediato após sua ressurreição. Então ele fala que aqui o termo aion, ali em Mateus 28, não pode ser limitado, tá? Mateus 28 afirma, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos ordenei, eu estou sempre com vocês, isso aqui o texto não diz, tá? Na verdade o texto diz, estou todos os dias com vocês, aqui ó, todos os dias diferente de sempre, aqui ó. Quer ver? Aqui ó. Eis que eu estou convosco a todos os dias não é para sempre, tá? Tem uma diferençazinha aí. Até o fim dos tempos. Essa promessa sugere uma presença contínua de Jesus com seus seguidores, que transcende a época dos apóstolos e continua disponível a todos que creem nele até hoje. Bom, pessoal, o problema aqui é o seguinte, o problema é que ele está se atentando ao termo aion em grego. O termo aion em grego, que aparece aqui, ó, consumação dos séculos ou fim dos tempos, o termo aion em grego é um termo polissêmico, sim. Ele pode ser uma era, um ciclo de tempo, ele pode ser especialmente da era presente em contraste com a era futura, e de uma série de eras que se estende até o infinito. Então, você pode dar a interpretação que você quiser, dependendo do contexto, do termo aion. Pode ser tanto a era presente, quanto você pode jogar para a eternidade. Mas a questão aqui no texto não é o aion no texto. O que detona o limite do tempo é esse terminho aqui chamado reos em grego, reos. Reos é uma preposição que limita tempo. Ó. Conjunção, até. Então esse O significa até. Preparação, até. Até quanto tempo? Até. Vocês podem ver no aparato crítico ou pegar um dicionário léxico aqui. Ó. O termo reos em grego, aqui ó. Até, até. Então se você tem um até no texto, você está limitando um tempo. Não é para sempre.
Então a questão aqui de Mateus 28 não é nem a questão aqui do aion, né? Que aion, que nem eu falei, pode ser aquela era presente, mas a questão é que tem um até aqui no texto. Ó. Estou convosco todos os dias até determinado tempo. Qual é esse determinado tempo? A consumação dos séculos. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Mateus. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito, a Sagrada Família indo para o Egito. E esteve lá, no Egito, até no limite de tempo, a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Eu pergunto, a Sagrada Família ficou para sempre no Egito? Não, porque você tem esse reós aqui no texto, ó, que fala que eles ficaram no Egito até um determinado tempo, quando Herodes morreu. Aí quando Herodes morreu, eles retornaram lá para Galileia, para Israel. É o mesmo que acontece aqui, ó. Eu estou convosco, aqui é Jesus, todos os dias, até, ou seja, tem um limite de tempo, a consumação dos séculos. Amém. E qual que é a consumação dos séculos, ou o fim dos tempos, como algumas bíblias traduzem? É isso aqui, pessoal. Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, o autor de Hebreus e os apóstolos, falou-nos nestes últimos dias pelos filhos. Então, os últimos dias não é o fim dos séculos ou o fim do mundo, como eles pensam. O fim dos tempos é o fim daquela geração, o fim de Jerusalém e daquele tempo. Então já passou. Ó, 1 Pedro 1,20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Aqui, ó. Então, os últimos tempos que os autores do Novo Testamento tinham em mente, eram aqueles tempos que eles estavam escrevendo as cartas, as epístolas, não era o fim do mundo. Mais um exemplo aqui, ó, João. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito os anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então esse texto aqui de Mateus 28, Jesus está falando que ficaria com eles até o fim dos tempos. Só que os apóstolos estavam entendendo que ali já era o fim dos tempos, que não é o fim do mundo, ou o fim dos séculos, ou o fim do planeta Terra. Era o fim daqueles tempos da lei, de Moisés, dos judeus, dos israelitas, e entrar a igreja em questão. Essa era a visão dos autores, tá? Então, o reinado de Jesus, que eu falei, ele tinha um limite, até o fim daqueles tempos, até a queda de Jerusalém, tá? Deixa eu continuar aqui, se ver se tem mais alguma coisa. Refutação na alegação de que o comando foi apenas para os apóstolos. Na verdade, o comando foi para os apóstolos, aqui, ó. Alguns versículos antes, Jesus fala para eles esperarem na Galileia, aqui, ó. Então Jesus disse-lhes, aqui é Jesus dizendo, não sou eu, Ronaldo, tá? Não escrevi a Bíblia. Não temais, e de dizer aos meus irmãos, que são os apóstolos, que vão a Galileia, e lá me verão. Aí quando chega na Galileia, aqui, ó, os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram adorar, alguns duvidaram, e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso aqui eu já provei que não é verdade, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco. Ó, quem que é o convosco aqui? É os 11 apóstolos. Eu posso transformar convosco com os outros? Eis que eu estarei com eles até a consumação dos séculos. Não, pessoal, isso aqui é desonestidade, entendeu? A pessoa está indo além do que está escrito. Lembrando que Paulo falou em Coríntios, não vá além do que está escrito. E para finalizar, pessoal, a questão aqui da Trindade que ele menciona, aqui já é a visão dele, dizendo que a Ion pode ser dada a todo cristão que crê em Jesus através das eras. Aqui é a visão do autor do blog, tá? Mas só para finalizar, pessoal, eu já tinha um vídeo aqui sobre isso, então eu só vou citar na questão do batismo trino. Se der, eu coloco na tela final desse, tá? Porque esse final de Mateus, que fala aqui, ó, batizando em nome de uma trindade, na verdade ele não existe, tá? Quer ver, ó? Você vai ver na Bíblia sempre as pessoas batizando em nome de Jesus, aqui, ó. Atos 19:5, ó, batizando em nome de Senhor Jesus. Aqui, ó, fomos batizados em Jesus Cristo. Atos 8:16, batizados em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 6:11, batizado em nome do Senhor Jesus. Aqui, ó, Marcos e Lucas omitem essa fórmula trina, porque essa passagem não existe aqui, ó, é um acréscimo da igreja aqui, ó. Mateus 18:20, ó, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ó, não em nome de uma trindade, eu estarei em nome deles. Marcos 9:27, qualquer um que receber um desses pequeninos em meu nome, a mim me recebe. E aqui também mostra informações dos pais da igreja, que é Eusébio de Cesareia. Ele testemunha que havia uma versão de Mateus que falava, batizando em meu nome, não em nome da Trindade.
A Bíblia de Jerusalém, que é de estudo, ela comenta que essa fórmula trina foi desenvolvida posteriormente, tá? Ela não era original. E o cardeal Ratzinger, que era o Papa Bento XVI, ele tem o mesmo entendimento no livro que ele escreveu aqui, ó. Aqui é o artigo um trecho do livro do Papa Bento XVI, então eu não vou ler aqui para não ficar redundante, mas se eu lembrar eu coloco esse vídeo aqui na tela final desse. Mas o fato é, não havia o batismo em nome de uma trindade. Vocês podem ver no livro de Atos. Todos os batismos eram feitos em nome de Jesus. Pega lá Felipe e Eunuco, pega lá os que Paulo encontrava, batizava, etc. Era tudo em nome de Jesus, tá? Então esse batismo em nome de uma trindade, ele é um acréscimo posterior. Tá? Nós temos o testemunho de um pai da igreja. E Tertuliano também, se eu não estou enganado, acho que eu já mencionei isso aqui num vídeo antigo. Tertuliano, ele cita Mateus 28 e ele cita em meu nome, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tertuliano, se não me falha a memória, é do segundo século. Então, se no segundo século era em nome de Jesus, por que mudou para Pai, Filho e Espírito Santo? Aí não dá, né, pessoal? Então tá aí, pessoal. Quem quiser também fazer refutações a mim, faça. Pode até mandar para mim, que eu analiso, tá bom? Como eu falei, é mais digno do que pessoas que ficam aqui xingando no canal, tá bom? Espero que tenham gostado aí. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.